Bem-vindo novamente, estamos no nosso 8º capítulo da nossa série sobre a variante das trocas da abertura Ruy Lopes. Após 5 roque, negras jogam F6. Vamos fazer uma recapitulação muito breve, já a partir da posição inicial da variante. No 5º lance das brancas, temos nosso primeiro divisor de águas, que é quando optamos pela antiga linha de Lasker, ou seja, jogar 5D4 imediatamente, ou se vamos rocar no 5º lance, seguindo a linha sugerida por Fischer, que é o que nós estamos estudando agora. Então vamos optar por 5 roque, e dentro das possibilidades de resposta negra, já descartamos o estudo dos movimentos da dama. Não vamos ver isso por enquanto. Já vimos a variante 5 bispo G4. Na aula 7 vimos exclusivamente a variante com bispo D6. E agora vamos ver a variante mais clássica, que é a com 5 F6 por parte das negras, que foi a linha principalmente usada na década de 60 até o início da década de 70, na era Bob Fischer. Ele, Bob Fischer, que tornou popular essa variante e deu fama a ela. Primeiro conceito que eu quero esbarrar é que, infelizmente, a teoria está começando a ficar um pouco mais exigente. E a ordem de lances vai fazer diferença. Quando nós escolhemos um determinado primeiro lance no lugar de outro, a condição do tabuleiro muda, a dinâmica muda e a ordem dos lances necessariamente muda, apesar das ideias permanecerem. Exemplo prático bem simples. Após F6, brancas vão atacar o centro com D4, isso é absolutamente esperado. E, caso as negras optem por capturar o peão com o lance E5 captura D4, com qual peça as brancas vão recapturar o peão negro em D4? Com o cavalo. Sim, porque se nós capturarmos com a dama, dama captura dama, cavalo captura dama, e observe que o diagrama está idêntico à variante de Lasker. Ora, se eu queria evitar isso, causar um retardo na troca das damas, tentar ganhar uma dinâmica diferente para o jogo das brancas, então por que eu roquei? Eu deveria ter jogado D4 direto. No momento que eu escolho roque e as negras me dão a oportunidade de jogando F6, eu jogo D4, captura D4, cavalo captura D4. E aí eu vou modificar a dinâmica do meu jogo. Senão não teria razão de ser eu ter jogado roque. Inclusive, essa é uma razão de ser da variante das negras bispo D6. Por quê? Porque ela obriga as brancas a capturarem o peão central com a dama e não com o cavalo. Esse é o sentido do lance. E um recado rápido para quem não está entendendo, que está assistindo este vídeo sem assistir os vídeos anteriores, dá uma olhadinha nos conceitos nas outras aulas, senão vai boiar completamente aqui. São conceitos que já estão dados e que eu não vou voltar neste vídeo. Vamos seguir. Então vimos o porquê de não retomar o centro com a dama, caso as negras optem pela captura do peão de D4. Por que eu estou falando caso as negras optem pela captura? Porque existe outra solução e que é por muitos considerada até melhor. Uma segunda maneira, que já foi vista nos lances iniciais e que podemos aplicar a mesma ideia agora, que é bispo G4, cravando o cavalo, impedindo a possibilidade dele capturar o peão no centro. Vai ser um jogo completamente diferente. É outra linha, com as mesmas ideias, estratégias semelhantes, mas o jogo vai ficar diferente, por causa de algumas sutilezas, alguns detalhes. Então, após F6, D4, as negras podem escolher
ou eu capturo o peão, ou eu jogo bispo G4 cravando o cavalo. Essa linha com 6 bispos G4 por parte das negras não será analisada nesse vídeo. Será visto em outra aula adiante. Hoje vamos nos ater à opção de captura do peão. E após cavalo captura D4, chegamos à nossa tabia, a nossa posição paradigmática da linha, onde nós vamos ver os exemplos de partidas e analisar as ideias que vão aparecer desse jogo. E vamos seguir 2 exemplos diferentes. São 2 partidas do Fischer. Adivinha contra quem? Contra Spassky, é claro. Mas não são as do Campeonato Mundial. São a do rematch de 92 em Belgrado. As 2 partidas, uma é absolutamente emblemática, com uma ameaça de mate, com uma vitória rápida e absolutamente contundente. A outra foi um empate, realmente é só para mostrar a linha. Mas então vamos ver as opções. Então na posição do diagrama é vez das negras, e você que está acompanhando a série, você conhece essa posição, nós já vimos isso. O que as negras querem? Se livrar desse cavalo que está no centro. Então, o que elas jogam? C5, expulsando o cavalo do centro. Alguém se lembra de alguma partida que nós já passamos por aí? Pois é a mesma ideia. E dentro da mesma ideia, o cavalo vai ter que recuar. Só que nessa situação, o recuo ele é seguro. A dama já está apoiada pela torre rocada. Então, é mais flexível. Eu posso tanto recuar por E2, como da forma clássica, como eu posso recuar agora, tentando fortalecer a ala da dama, por B3. É válido. Vamos rapidamente visualizar a sequência de lances usada no jogo em que o recuo foi pelo centro. Cavalo para E2. Esse jogo terminou empatado. Mas apenas para vermos o desenvolvimento das peças, notem, eu não estou comentando lance a lance, mas são todas ideias já conhecidas. Negras jogam bispo por D7, visando o roque grande. Brancas também se desenvolvem e buscam centralizar as torres, que em seguida vão ser aniquiladas. Mas o interessante desse exemplo é que o resultado das trocas das peças menores resultou numa composição inusitada. Pelo final alcançado, onde as negras ficaram com o par de bispos contra um par de cavalos. E as brancas não tiveram sucesso na marcha de seus peões na ala do rei, o que levou a um empate. Pois quando Fischer conseguiu criar o peão passado, ele não tinha mais condições de progredir. Vamos então rapidamente voltar à nossa posição inicial e ver a opção com cavalo B3, como se seguiu. O interessante dessa partida foram os golpes táticos que surgiram. E a lição que eu quero que vocês tirem desse exemplo específico agora, quando você tem uma ideia geral, há necessidade de calcularmos ainda assim. O lance naturalmente é esse. Sim, a ideia é essa. Só que temos que conferir se de fato ela é válida. Porque o cálculo concreto sempre vai se sobrepor à ideia do jogo. Se tiver uma tática no meio do caminho haverá uma tática e nós vamos tropeçar nessa tática e vamos perder o jogo. Foi o que aconteceu com o Spassky. Ele seguiu a ideia à risca e não viu a tática. Então vamos analisar aqui o diagrama nessa posição. Foi aqui que a desgraça começou. Vamos nos recordar do que a história nos ensinou. Lasker contra Tarrasch. Vamos nos lembrar dessa partida que nós já vimos. Olha a figura na ala da dama. As brancas acabaram de jogar A4, elas estão ameaçando jogar A5. Vocês lembram do comentário daquela partida?
Naquela partida eu comentei, Dr. Tarraxo jogou A5 e congelou a ala da dama. Ninguém mais se mexia e condenou a partida ao empate. Pior ainda que naquela partida ele, na verdade, acabou perdendo. Ele não conseguiu sustentar o empate que ainda era possível. Só que, no caso desta partida, o que o Spassky pensou? Ele pensou exatamente em contraponto ao que o Dr. Tarraxo fez. Ele deve ter pensado, se eu jogar A5, ele não vem para cima de mim, mas eu também não consigo fazer mais nada. E ele não estava satisfeito com essa ideia. Se jogasse A5 agora, congelava a partida, provavelmente ia virar um empate e o meio ponto estava muito bom. Só que não. Ele não jogou A5, ele esperou o enfrentamento pelas brancas e ele optou pelo roque grande, levando o rei para próximo de seus peões para apoiá-lo, via B7, C6, uma ideia absolutamente limpa e lógica. Mas tem um problema. Temos uma diferença fundamental nesse tabuleiro, é a presença do cavalo em B3. Note que ele está ponderando o peão de C5. O peão de C5 está apoiado, não vai acontecer nada. Mas Fischer viu o que ia acontecer. Após o roque grande, A5, enfrentamento da ala da dama, como nós já havíamos falado, eventualmente isso pode ser melhor para as negras, por quê? Porque vai desdobrar os peões dela. Então, rei B7, só que aqui começou a tática. E5. Esse lance foi sensacional, porque E5 foi jogado com um objetivo. O objetivo era liberar a casa E4, não era encarar o peão. Eu não vou entrar muito em discussão lance a lance de por que F captura E5 não presta, porque o diagrama resultante da sequência de lances que está sendo mostrada fala por si só. As negras ficam numa posição muito ruim. Não vale a pena capturar o peão. Como a torre em D8 está caindo, só resta uma oportunidade às negras: retornar o seu bispo para E7 para apoiar a troca e aniquilação das torres. Mais que esperada. Um lance natural. Spassky não está nem aí, porque isso é esperado. Esse é o problema. O grande pulo do gato agora foi o lance cavalo E4. E agora eu tenho 3 peças ponderando o peão de C5. Alguém quer fazer cálculo? Faz a pausa, porque eu vou mostrar qual é a ameaça agora. Cavalo captura C5. Após BC5, cavalo captura com cheque, recapturando o bispo em E6. É claro que isso é a ameaça. Eu não deixei as negras jogarem e é vez das negras. E vamos no raciocínio. Qual é o lance óbvio para as negras para apoiarem o seu peão de C5? Claro, rei C6. E foi o que o campeão jogou. É o lance que segue a ideia geral da estratégia dessa variante. E está errado. Porque esse lance não livra a tática. Tivesse eliminado o cavalo, talvez desse um resultado melhor. Tivesse jogado bispo E7 e talvez tivéssemos um resultado melhor. Mas com o rei em C6, as negras perdem a partida imediatamente. A tática ainda está lá. Cavalo captura C5. O bispo recua, porque ele ainda está caindo. Veja o resultado do diagrama. Se capturar por aqui, torre toma com cheque, cavalo toma, o bispo está perdido, ele tem que sair. Torre D6 com cheque e o bispo em D8 cai. Negras estão numa posição completamente perdida, com 2 peões passados pelas brancas, não tem como continuar a partida daqui. Então, cede-se o peão, não há outra alternativa.
E após bispo C8, cavalo captura o segundo peão, F captura E5, cavalo B4 cheque. E as negras abandonam. O rei não tem como voltar para a linha 7. E a alternativa que tem, se é que se possa chamar de alternativa, é rei B5. E após rei B5, as negras já abandonaram, tá? Esse lance não foi executado. Mas após rei B5, teríamos cavalo D6, cheque, já ameaçando o mate. Rei captura o cavalo, torre A3, com mate em 1 após F3. E nada defende. Absolutamente impressionante. Só Fischer para ver uma tática dessas com 8 lances de antecedência. É sensacional. Espero que tenham gostado desse exemplo e até a próxima. Não esqueçam, deem uma curtida, inscrevam-se no canal se já não fizeram isso, porque a gente precisa disso para continuar esse trabalho. Obrigado e até a próxima.